Então, você estava me falando que busca oportunidades de trabalho. Sim. Busco mais opções de trabalho. Coisas mais assim, mais acessíveis, né? O pessoal mais busca. Aham. Quais os canais que você busca essas oportunidades de trabalho? Olha, eu busco muito em YouTube e rede social. Esses canais ultimamente, né, que eu consigo. Tem algum tipo de canal que você acompanha com regularidade? Então, são diversos, né? Mas um canal específico não. Eu fico vendo vários, então um específico não. E aí, o que seria a oportunidade ideal para você? Oportunidade ideal? Ai, seria uma chance de poder evoluir, né? Crescer e no meu ponto de vista, não ficar nessa profissão que eu estou hoje, né? Uhum. Que é a minha profissão, mas eu quero mudar, quero expandir um pouco. O que nessa profissão que você está hoje é mais difícil para você, é mais desgastante para você? Olha, para falar a verdade, 90% dessa profissão é desgastante. É. No conjunto. No conjunto. E por que você escolhe então ser motorista de aplicativo? Por falta por falta de oportunidades melhores, Tá. né? Se você soubesse onde procurar uma capacitação para uma oportunidade melhor, por exemplo, trabalho de home office, é mais vantajoso para você? 50%. 50%. E aí depende da remuneração. Exato. Que também é estressante, né? Queira ou não, Você tem filho? Tem. Você mora com ele? Moro. É só um filho ou mais? Um só. É. 18 anos. E aí mora só você e ele? Eu, ele, minha mãe e 2 irmãos. Aham. E aí hoje você que traz o sustento para casa? É. Entendi. Você tá há quanto tempo trabalhando como motorista? Como motorista, em geral, eu trabalho há 20 anos. Mas de aplicativo, eu trabalho há 8. Tá. E antes você era taxista? Não. Antes eu trabalhava numa empresa de turismo, porém não dirigia o ônibus, micro-ônibus. Era carro particular para levar os executivos. Entendi. Então é aquela coisa de transporte executivo, né? Isso. Entendi. Então, praticamente a vida toda você passou nesse rolê, nessa rotina, né? Praticamente. Tá. E assim, se você soubesse exatamente o que fazer, como fazer para ter uma remuneração que fosse justa para você e que te desse sossego financeiro, você estudaria, você se esforçaria para fazer isso? Se eu tivesse a certeza, sim. E hoje em dia é tudo muito incerto. Aham. Ou seja, o maior desafio não é a dificuldade de aprender alguma coisa, é a certeza que isso vai te dar a remuneração que você quer, é isso? Exatamente. Por exemplo, hoje, numa média, um mês bom para você como motorista de aplicativo, você faz quanto? Um mês bom, Líquido. líquido, uns 6 mil, 7 mil. Tá. E quanto que você precisaria para viver de forma sossegada
sem esse desgaste, esse estresse que você tem hoje? Esse valor para mim é tranquilo. É. Para manter os gastos mensal. Tá. Então assim, você tem ensino médio, você tem faculdade, essas coisas assim? Não, eu tenho só o ensino médio, faculdade não. Aham. E se eu falar pra você que você não precisa de faculdade pra você fazer 6, 7, 10, 15, 20, 50, 100 mil por mês? Conte-me mais, né? Então, tem muitas profissões que, se você sabe só o aspecto técnico delas, você consegue fazer muito dinheiro. Por exemplo, programação. Programação você não precisa de faculdade, você só precisa ter uma ou outra certificação que o mercado exige. É tipo uma mini prova que você faz, e eu já atendi mentorado que fazia os seus 10, os seus 15 mil por mês como programador. O legal é que dá para você trabalhar para empresas gringas e você recebe em dólar, por exemplo. E a cotação do dólar está aumentando, né? Então, sim, isso pode ser vantajoso. E você trabalha de casa, trabalha de home office. Então isso também pode ser um ponto positivo. Sim. Porque você não gasta tempo se deslocando até o trabalho, entende? Esse é um ponto. Qual outro ponto interessante? Tudo que tem a ver com internet. Se você vai trabalhar como afiliada na internet, se você vai fazer marketing digital, gestão de tráfego, copywriting, social media, edição de vídeos, tem um monte de profissão no digital que você, fazendo bem feito o trabalho, dá para você fazer uma grana muito boa. Só que isso depende de algumas variáveis, tipo aprendizado, esforço, porque talvez motorista de aplicativo não seja muito difícil depois que você pega o jeito de dirigir certinho. Mas essas outras profissões, elas envolvem você sempre estar se atualizando, sempre estar estudando e se aprimorando. Por outro lado, você faz isso e você começa a fazer mais dinheiro. Então não é raro você ver pessoa fazendo mais de 10 mil por mês no digital. É até bem comum. E você não precisa ser um super gênio para fazer isso acontecer. Interessante. Só que para fazer esse montante, você precisa de capacitação e experiência. Sim. A capacitação é a teoria, a experiência é a prática. Aí, o que te dá capacitação? Um método. Alguém que já fez, que já deu certo e te ensina a dar certo. E a experiência é a coragem. No começo, quando você está numa profissão nova, é muito difícil você começar. É muito difícil você romper, porque é tudo novo. Por exemplo, hoje, você já dirigiu em algum outro país além do Brasil? Não. Qualquer estado do Brasil, você se sente confortável em dirigir? Qualquer estado, sim. Trânsito de São Paulo, você aguenta, então o resto é fichinha, você, moleza. Ou seja, você já sabe como é que funciona dirigir num lugar caótico e tudo mais e tal. Beleza. Agora, isso é meio que o máximo de experiência que você pode ter em termos de dirigir. Não dá pra você passar além disso. Aí o que acontece? A pessoa fica numa zona de acomodação. Ah, eu não preciso me esforçar muito, eu não preciso me aprimorar muito, e eu trabalho as minhas 10, 12, 14 horas por dia e faço os meus 6, 7 mil por mês. É uma quantia razoável, eu fico confortável com isso. Esse é o problema. Ficar confortável fazendo a mesma coisa. Entende? Porque se eu perguntar pra você, Cecília, você é a mesma de ontem? Você não é uma nova mulher hoje? Você não teve novas experiências? Exatamente. Então por que você está ganhando a mesma coisa de mês passado? Entende ou não? Tem alguma coisa errada. Se você cresce como pessoa, se você amadurece,
se você adquire repertório, se a sua experiência aumenta, por que que a tua renda não acompanha esse crescimento? Zona de conforto. Zona de conforto. Então, existe um anzol que te prende nessa zona de conforto, e o anzol se chama medo. Porque você mesmo me falou, se eu tivesse certeza que eu fosse ganhar, aí eu faria. Esse é o problema. E eu te falo, dá pra você ter essa certeza. Só que a certeza depende de você. Aqui, a certeza, ela é meio que dividida entre você e a empresa de aplicativo. Porque você vê uma empresa grande e tal, ela te dá algumas condições de trabalho. Agora você empreendendo sozinha, a responsabilidade é toda sua. Quanto mais você der conta de viver com essa pressão, essa incerteza e tirar numa boa, mais dinheiro você dá conta de fazer. Esse é o problema. Eu tenho vários mentorados que eles têm justamente esse objetivo. E eu ensino eles a prosperar, a fazer mais dinheiro trabalhando menos horas. Ou seja, de maneira mais inteligente. E como é que eles têm esses resultados? Porque eles rompem bloqueios emocionais que eles têm. Eles têm um certo padrão de comportamento e a gente muda isso. Ao mudar isso, eles mudam para melhor. Eles começam a fazer mais dinheiro. Independentemente da profissão, tá? Não importa a sua profissão. O que importa é que você tem um cérebro e o teu cérebro é igual e se comporta de maneira igual com qualquer outro cérebro de ser humano do planeta. Então essa pegada dessa neurociência, ela é a mesma. E é através do seu cérebro que a gente trabalhando, você consegue ter os seus resultados. É por isso que eu tenho cliente aqui no Brasil, Estados Unidos, Moçambique, África, Japão, na Europa. Independentemente da cultura da pessoa, ela entende porque ela tem um cérebro como qualquer outra pessoa. Então, trabalhar direto no cérebro ajuda você a vencer esses bloqueios. Então, o grande problema não é não saber fazer alguma coisa. O grande problema é lutar contra a insegurança, a incerteza e prevalecer. Tem gente que luta, toma umas porradas e volta para a zona de acomodação. É lutar e prevalecer. Insistir. Até dar certo. Por exemplo, você falou que você tem um filho, né? Você lembra quando ele estava aprendendo a andar? Você contou quantas vezes ele caiu? Muitas, né? E por que ele continuou tentando até dar certo? Ele insistiu, estava dentro da própria fisiologia dele, da própria biologia do ser humano. Todo ser humano nasceu para andar. Então, quando você entende que isso faz parte da sua natureza, por mais que você caia, você levanta e vai de novo, até conseguir. Até dar certo. Até dar certo. Só que o que acontece? Em algum momento, ensinaram pra gente que a natureza do ser humano é ser escravo. E a galera aceitou. E isso é uma mentira. Eu não sei a sua religião, mas independentemente de religião que você tenha, está escrito na Bíblia, em Gênesis 1:26, que o ser humano ele foi feito à imagem de Deus, conforme a semelhança de Deus. Foi feito para quê? Para dominar, que é o contrário de ser dominado. Mas em algum momento dessa criação até hoje, alguém pegou e criou uma historinha
para enganar as pessoas e falar assim, você foi feito é para ser escravo, não para dominar. Vai ser dominado. Entendeu? E aí a galera acreditou nisso. Mas se o bebê que está na natureza dele andar, ele anda e consegue, mesmo que ele caia várias vezes, da mesma forma você que foi feita para dominar sobre a terra, sobre todos os animais da terra, os peixes das águas e as aves dos céus, você foi feita para dominar. Isso já está na sua natureza. Quando você entender isso, você vai ter a coragem necessária para tentar de novo e de novo até conseguir. E toda vez que você cede para a incerteza, recua e fica na zona de acomodação, é porque você esqueceu do teu real propósito. Faz sentido ou não? Claro que faz. Aí esquece que você foi feito, você existe para dominar. Exatamente. Você é uma governante, você é uma dominadora e não uma dominada, não uma escrava. Aí, falando assim, a pessoa às vezes até se ofende, né? Não, mas eu não sou escravo não e tal. Mas no emocional, às vezes a pessoa se escraviza. Em alguma parte se escraviza. Exato. Se não é num relacionamento abusivo, é numa mentalidade de CLT, é buscando a aprovação dos outros, é dizendo não para si mesma E sim para todo mundo. e sim para todo mundo. Entendeu? Você já captou. Isso é uma forma de escravidão. Porque é você condicionar o seu bem-estar aos outros, ao que está fora de você. Para o conforto alheio. Para o conforto alheio. E esse conforto alheio, ele se mostra de uma maneira o quê? O teu salário. Porque o que você gera para qualquer empresa é muito mais do que o que você recebe. Mas então por que é tão fácil a gente trabalhar como CLT ou no emprego? É porque fora dá medo. Entende? É meio que uma droga, uma morfina isso daí. Tipo, a gaiolinha me deixa confortável. Abriu a porta da gaiola e aí, o que eu faço? E aí, pra onde eu vou voar? Pra onde você quiser. E o lance é que a porta já está aberta. Esse é o problema do sistema. Ele não te aprisiona 100%. Ele só deixa um pouquinho mais difícil pra você voar. Mas, por exemplo, tem só a brechinha. Mas ninguém te obriga a trabalhar como motorista de aplicativo. Você que escolhe. Então não dá pra falar, o sistema é mau. Não, o sistema é o sistema, é o que está tendo hoje. Agora, se dentro desse próprio sistema já foi escrito que você foi feita para dominar, por que que às vezes a gente acaba cedendo para o ambiente? Zona de conforto. Zona de conforto, por quê? Porque o ambiente oferece alguma isca. Comodidade, né? Comodidade, não precisa pensar muito. Só pega, liga o aplicativo, vê lá, acabou. Não precisa pensar. Fácil acesso, né? Exato, A fácil. gente acha que é benéfico pra gente. Exatamente. Você faz academia, Cecília? Treina? O que acontece se você parar de treinar o músculo? Volta a estaca zero, digamos. Ele não atrofia? Aí não fica difícil você fazer com muita carga? Se o músculo está atrofiado? Qual que é a grande sacada do sistema? É atrofiar o teu cérebro. Entendeu? É atrofiar a tua capacidade de pensamento e raciocínio. Exatamente. E aí quando você precisa pensar um pouquinho mais, quando você precisa fazer um pouquinho de força, você cansa. Aí você quer voltar para a gaiola. Vamos supor,
Eu vou usar um número aleatório só para fazer sentido. Vamos supor que você agache com 100 quilos. Beleza. Só que você é treinada. Aí a pessoa que nunca foi na academia, ela não dá conta de agachar com 100 quilos. Se descer, não sobe mais. Ela agacha, vamos supor, a barra mais 10 de cada lado. E olhe lá. Então, 10 quilinhos, 20 quilinhos de anilhas. Esse é o nível da pessoa que não treina. Esse é o nível do ser humano hoje médio que não treina, que não empreende. Não hipertrofiou o cérebro. Como? Se colocando em situações desconfortáveis, precisando ser criativo, precisando fazer conexões com outras pessoas, precisando vender o próprio trabalho. Vender é tipo cardio, você precisa sempre estar fazendo. Pegou ou não? Vender é tipo cardio. Você sempre está vendendo. Da mesma forma que você sempre está andando. Ah, não, mas eu ando de carro o dia inteiro. Não, mas você anda. Você anda. Pra Você chegar respira. no carro, você anda. Isso, você respira, o seu sangue está circulando. E quanto mais você faz cardio, maior é o teu metabolismo. E melhor fica. Mais gordura você queima mesmo dormindo. Quanto mais você dá conta de vender, é a mesma coisa. Maior aumenta o seu valor de mercado. Mesmo você sem fazer nada. Só que isso é uma habilidade que precisa de treino. E você precisa praticar, e praticar, e praticar. Exatamente. Essa prática é que falta para as pessoas. Então, algumas dessas habilidades: vender, conviver com o medo, conviver com as incertezas. Aí você vai desenvolvendo a sua coragem. Comunicação, networking. Qual que é a diferença entre um e outro? Comunicar é você saber falar, você saber expressar. Comunicar a linguagem verbal, não verbal. E o networking é você fazer conexões estratégicas que vão ajudar você e a pessoa que você se conectou. Gestão. Você saber fazer gestão do seu dinheiro, do seu tempo, da sua energia. Por exemplo, hoje em dia, as pessoas estão tão carentes que qualquer uma que dá um elogio ou é minimamente legal, a pessoa já gama. Já acha que tá flertando. Já acha que tá dando em cima. Por quê? Porque é tão escasso hoje a gentileza, a simpatia. Então tem que ter o quê? Gestão da energia. Porque aí a pessoa é legal no começo, né? Ela vai dando a corda, vai dando corda, vai dando corda. Depois ela começa a pedir, a puxar. Aí o anzol pega na volta. Entende? Você conhece alguém que já passou por isso? Conheceu uma pessoa, nossa, que legal e tal, e depois a pessoa começou a ser meio que sacana. Ah, várias, né? Eu conheço várias pessoas assim também. Várias pessoas. Então, isso é uma habilidade. E é uma habilidade que é treinável. E essas habilidades, elas não são treinadas dentro da gaiola, só fora dela. Tipo, eu sou legal até onde me convém. É a mentalidade de quem está dentro da gaiola. Então, quem vive nesse zoológico da gaiola tem um outro rolê, uma outra mentalidade de vida. Quem vive fora da gaiola começa a pensar de maneira crítica, começa a ter outro repertório de habilidades. E a recompensa é qual? Ser mais bem remunerado por isso. Que é o que todo mundo que está dentro da gaiola sonha. Que é o que todo mundo procura. Entendeu? Todo mundo procura. Mas olha só o que os caras fizeram. Inventaram uma coisa chamada televisão. Aí na televisão, dentro da gaiola, eles mostram as cenas de quem está fora da gaiola. Mas é que é mais acessível, né? Você vê a TV do que você viver. Forte, né? Demais. Demais. E pior que é verdade mesmo. É verdade.
pior é que é verdade. Não tenho que questionar. Então, qual que é o ponto central? É o desafio que todo mundo que está nessa etapa de CLT, uma vida nessa pegada, está passando. Que é o quê? Se deparar com os próprios medos. Sim. Enfrentar os próprios medos. Sim. Desenvolver esse novo repertório de habilidades. Trabalhar esses bloqueios. Trabalhar os bloqueios. E trabalhar esses bloqueios é que falando parece legalzinho, parece fácil, né? Na prática é embaçado. Na prática dói. No começo é terrível. Depois que você começa a pegar o jeito que você acha que você dominou a situação, acontece alguma coisa para te tirar do eixo. E é sempre assim. E você descobre que não é uma espécie de pedalar de bicicleta. Não, é tipo um surf. Pedalar você só precisa dar conta de se manter em equilíbrio na bike. Acabou. O surf não. Sempre vai ter uma onda estranha. Sempre vai ter alguma coisa que você não sabe. E aí você precisa fazer um contraponto com o ambiente naquele momento. De bike, você tem 3 terrenos: subida, descida e reto. Acabou. No surf, você tem infinitos terrenos. E aí você precisa colocar o seu corpo em contraponto com a água e com o movimento que você está e etc. É por isso que é mais difícil surfar do que aprender a andar de bike. E aí empreender é tipo surfar. É um mar sem fim. É um mar sem fim. É isso mesmo. É um oceano. E o oceano é o mercado. Então as pessoas, quando elas sabem surfar na onda do mercado, elas enriquecem, elas prosperam. Porque elas começam a antecipar um pouquinho as ondas. Elas já sabem, olha, a economia está assim, assim, assado. Eu vou fazer esse investimento que eu vou ter esse retorno. E aí você vai multiplicando o valor do seu capital. Aí já está dominando a prancha, né? Exato. Está dominando a prancha, está dominando o jogo. Aí você não tem mais só salário, nem só lucro. Você começa a construir patrimônio. Aí você começa a ter dividendos. Aí começa a ficar legal o jogo para você. Porque aí você tem... Ficar divertido. Fica divertido. Porque aí você tem aquela coisa que chamam de renda passiva. Patrimônio vai construindo renda passiva. O seu patrimônio financeiro líquido, o saldo na sua conta bancária é um patrimônio. Ele só é líquido. Aí você tem patrimônio que é imobilizado, tem maquinário, tem carro, tudo é patrimônio. Agora, que retorno que esse patrimônio te dá? Aí a gente vai mergulhando no jogo de voar fora da gaiola. Quando você está dentro da gaiola, você está pensando assim, nossa, a pessoa ainda fala, eu ganho X por mês. Porque para ela tá tão alienada do trabalho que ela faz, que ela acha que ela ganha. E não é por aí. Eu faço. Isso. Eu faço. E se eu não fizer, eu não ganho nada. E fazer puxa a responsabilidade para você. Ganhar é bônus, é brinde, entende? Qualquer um pode ganhar. Eu não ganho, eu faço. Exatamente. Então é cortar essa alienação que tem do seu trabalho para o que realmente você está fazendo. Vários detalhezinhos, né? Vários detalhezinhos. Porque é complexo. Porque assim, é fácil chegar e falar assim, não, você só precisa criar coragem em fazer. É fácil falar isso. Mas quando você começa a perceber os porquês, como é que na prática você vai desenvolvendo essa coragem, que não é da noite pro dia, aí você vai percebendo, pô, realmente tem bastante coisa. Trabalhando os bloqueios. Trabalhando os bloqueios. Porque queira ou não, cada coisa tem tudo tem um bloqueio. Tudo, e não é fácil. Não é fácil. O jogo de quem tá na gaiola é de pensar quanto ganha,
quanto sobra no final do mês e o valor da prestação. E quanto gasta? E acabou. Quanto entra, quanto fica e quanto sai. Só isso. E aí, por isso que faz as contas pensando no valor da prestação. Agora, quem está fora da gaiola pensa o quê? Retorno sobre investimento, patrimônio. É diferente. Fora da gaiola. Entendeu? Então, essa série de mudanças de mentalidade é o que eu treino os meus clientes para terem. Eu aplico para mim, dá certo para mim. Os meus clientes aplicam, dá certo para eles também. Uma das coisas mais legais é receber um depoimento de cliente que trabalhou menos horas e começou a fazer mais dinheiro. Olha que legal. Que é tipo o sonho da galera. Trabalhar menos horas e fazer mais dinheiro. Ganhar mais. Fazer mais. Entendeu? Não, fazer, exatamente. Você fica no automático. É. A programação da gaiola, ela é profunda. Por quê? Porque é desde criança. Você quer saber qual que é o anzol que faz com que você acredite que você é dominado ao invés de dominadora? É a relação psicológica que toda criança tem com os pais. Toda criança nasce numa posição de dependência em relação aos pais. Se a sua mãe não te desse atenção, não te desse comida e tal, você ia morrer. Mesma coisa que o seu pai. Sim. E aí, é só uma questão de maturidade. Tem gente que nunca amadureceu. Ficou travado. E aí transfere essa posição de pai e mãe para o patrão. Para o cliente. É só isso. Conheço muitos assim. É só uma questão de amadurecimento. E esse amadurecimento, ele vai te dando, sabe o quê? Amor próprio. E aí, quanto mais você se ama, menos você depende da aprovação dos outros. Sim. Porque mais você está confortável em ser você mesma. E aí menos você precisa de alguém falar assim: ah, eu gostei da roupa que você está vestindo. Tipo, tô nem aí pra sua opinião, entendeu? E aí mais você vai se tornando independente. Aí você se torna independente emocional. Aí você dá conta de voar. E aí depois você começa a perceber que você deu conta de voar, você está voando por conta própria. E aí você chegou no nível máximo de independência emocional. Aí você percebe que a vida tem mais graça quando você encontra outra pessoa independente emocionalmente. Na mesma vibe. Na mesma frequência. Aí vocês se unem para somar e não para dividir. Aí vocês constituem uma família. E aí vocês dão continuidade ao legado, só que começando direito e não começando como pessoas fragmentadas, entendeu? Sim. Esse é o grande lance. Hoje em dia, o que mais tem é esse lance de relacionamento tóxico e tudo mais. Por quê? Porque as pessoas estão fragmentadas. Elas já começam errado. Já começa torto, né? Já começa torto. Então é lógico que os dois lados vão sair perdendo e os dois lados vão sofrer. Claro. Que já entrou machucado. Exatamente. Mas assim, machucado, se a gente for ver, todo mundo está, e todos os corações têm as suas feridas e cicatrizes. Sim. O importante é, você está se aproximando mais da cura ou mais de se machucar ainda mais? Ninguém é perfeito. Todo mundo tem erros. Principalmente eu que estou falando. Eu tenho um monte de erro. Agora, se na minha intenção de coração e na minha prática diária eu estou mais me aproximando para me curar, para melhorar, nem que seja aquele 1%, beleza. Aí você vai vendo quem está nessa mesma frequência. Pra achar na mesma frequência. Mas é aquela coisa. Aí você traz o foco para você e não para o outro. Sim. Sim. Aí você traz o foco para onde? Para o seu desenvolvimento, para a tua maturidade, para a família que você já tem. O resto é natural, é que nem um imã. É natural.
Se você pegar o seu rádio e você sintonizar numa frequência, é natural aparecer o som aí no alto-falante. Por quê? Porque é física, é natural. Isso se chama ressonância. Você sintoniza nessa frequência e o resultado acontece. Exatamente. E aí você começa a perceber que nessa brincadeira desse sistema, tem gente que sintoniza na mesma frequência fora da gaiola. Tem grupinhos fora da gaiola. Tem grupinhos de pessoas que pensam da mesma maneira fora da gaiola. Sim. Você pensa, uau! Você tem uma coisa que parece uma pirâmide. Quem está lá na base da pirâmide é quem menos amadureceu. E quem mais recebe a esmola emocional. Seja das empresas, seja da mídia, seja de quem você quiser. Mas é uma esmola emocional. De quem permitir, né? Você vê um filme, aquilo te dá uma esmola emocional. Mas eu te garanto, é muito melhor você protagonizar o seu filme. A emoção vai ser muito melhor, muito mais intensa, muito mais verdadeira do que você ficar vendo atores e atrizes fazendo papéis que são artificiais. Sim. Fictícios, né? Fictício. Essa vida de gaiola é uma vida fictícia. Exatamente. Porque o teu real propósito é governar e não ser dominado. Pior que é verdade mesmo. É verdade. Tudo encaixadinho. Sim. Tudo que você falou. Aí como é que a gente dá conta de no dia a dia transformar isso em realidade? A gente precisa fazer o quê? Pequenas ações, microações, só um tiquinho mais perto. Esse tiquinho é o que vai dar conta de pouco a pouco transformar a sua vida e seus resultados. Chegamos, né? Chegamos. Então tá bom. É aqui, né? Isso, foi um prazer. Exatamente aqui ou não? Isso, aqui mesmo. Foi um prazer. Foi rapidinho a viagem. Foi né? rapidinho, né? Que Deus te abençoe Amém. e que você seja cada vez mais livre, tá bom?